seguinte, meus irmãos. João capítulo 3, versículo 31. Aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra pertence à terra e fala como quem é da terra. Aquele que vem dos céus está acima de todos, e ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que o aceita confirma que Deus é verdadeiro, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitações. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Palavras do Senhor, diga graças a Deus. Aleluia. Senhor nosso Deus, que nesta manhã o Senhor nos derrame as suas bênçãos, derrame sua paz, e que o Espírito Santo possa fortalecer dentro de ti, teu coração, o teu espírito, que seja edificado nesta palavra, e que Deus possa trabalhar dentro, restaurar, transformar. Por isso deixa o Espírito Santo repousar dentro de ti. Por isso nós entregamos, Senhor, com sabedoria, com entendimento, através do Espírito Santo, que possa nos dar a unção, o poder e a glória neste momento para o nosso entendimento. Por isso entregamos em suas mãos, em nome de Jesus. Queremos colocar a vida dos nossos irmãos em tuas mãos, e na presença também do teu altar nesse momento. Por isso, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Fazemos juntos glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Glórias a Deus. Aleluia. Meus queridos irmãos, uma leitura, uma mensagem, aonde fala fortemente em nossos corações que nós precisamos entender nesses dias um pouco mais diferente essa mensagem. E o ser humano, vou usar do modo geral, ele tem fechado seus olhos para a palavra do Senhor. Sabe que muitas vezes nós colocamos a palavra de Deus no altar e nós sentimos a presença do nosso Deus, queremos fazer do modo dele. A palavra nos edifica, nos fortalece o nosso espírito, mas muitas vezes, ou sem querer, ou muitas vezes, da nossa forma, do nosso modo, queremos que Deus seja conforme o nosso jeito, adepto às nossas carências, e que Deus tem que ser da nossa forma. Entendemos que a palavra de Deus nos diz que se por falta de entendimento nós perecemos. E eu quero falar do modo geral também, que o mundo perece por falta de conhecimento. E Jesus fala fortemente em nossos corações, e a palavra muitas vezes não entra em nossos corações. Nós achamos que, nós queremos que, mas o que eu acabei de falar, nós não temos, nós precisamos de oração. Para nós poder entender a palavra de Deus e que ela seja cheia do Espírito Santo dentro de nós, nós precisamos oração. E nós hoje temos muitas tecnologias que nos influenciam um jeito e que tira muito tempo nosso. E hoje nós temos menos tempo para conversar com os nossos irmãos, com
nossas famílias. A gente está mais fixado em olhar lixo tóxico que está dentro das ferramentas, desses sistemas, e o tempo vai passando. E o tempo passa, e a nossa cabeça, ela está todo o tempo sendo bombardeada, né? Um bombardeio de informações entrando em nossa mente, e o tempo vai passando, e o mundo vai pegando outras formas, e nós vamos indo juntos. Difícil hoje, meus irmãos, é viver como Jesus viveu. E nós vemos na leitura que João fala para os seus discípulos que Jesus havia vindo do céu para ensinar das coisas do céu. Porque ele tinha o conhecimento em primeira mão do céu e de Deus. O que acontecia então naquele momento? Pois Jesus já se fazia presente na terra. E o ministério dele já também fazia mais sucesso do que o ministério de João. Eu vou usar essa palavra sucesso, mas é porque também está na parte teológica. O ministério de Jesus fazia mais sucesso naquele momento. Por isso os discípulos de João estavam preocupados, né? E eles se reportaram lá a João, fazendo as perguntas para poder entender o qual seguir. João, que naquele momento também batizou Jesus sobre as águas, ou era João, aliás, era Jesus ou João. Os discípulos não ficavam confundidos nessa parte. Por isso, João dizia, muito melhor seguir esse que testifica das coisas de Deus, que sabe, que viu Deus e que vem dos céus e sabe nos ensinar. Ou seja, nós estamos sobre a terra. Então, nós temos que aprender de Jesus os ensinamentos. Quem vive uma vida de fé no Filho, experimenta a plenitude da vida. Mas quem desobedecer o Filho, experimentará o castigo de Deus. Isso João também ia falando já, testificando para os discípulos dele, né, que seguiam ele, preparando para que eles pudessem seguir Jesus, que esse testificava de toda a sabedoria, de todo o discernimento de Deus, da parte divina. E na maioria das vezes, Deus fala conosco, não é para nos confrontarmos, não é para transmitirmos algo, muitas vezes para outro, é especialmente para nós mesmos. Deus quer falar com nós, quer nos confrontarmos, nós mesmos. Não significa que quando Deus tem algo maravilhoso para a vida de cada filho seu, você tenha que contar para o outro irmão. Ou seja, contar aquela maravilha, aquele milagre, aquela promessa. Muitas vezes Deus dá um sinal para cada um de nós, mas é especialmente para cada um. Não é para você ficar partilhando. Ele está falando diretamente contigo. E como eu sempre falo, o ser humano sempre tem aquele desabafo, né? De querer mencionar para o outro irmão o que aconteceu, um sinal ou uma maravilha divina de Deus. E muitas vezes é especialmente somente para nós. E Deus fala com cada um. Primeiramente, por cada um, para que nós possamos depois, sim, do acontecido, da obra feita em nossa vida, nós podemos compartilhar para os nossos irmãos. E nós vivemos esse testemunho. Pois Jesus veio e deu testemunho do Pai. E deixa claro,
que se nós não seguir, nós também poderemos ter o castigo, ou seja, a ira de Deus lá no final. Mas eu quero dizer assim, que nós temos que entender que não é questão de errar, não, meus irmãos. É a questão que, como o nosso irmão missionário Wander falou, nós estamos de passagem. E mesmo antes da fundação desse mundo, nós já estávamos projetados para vir sobre essa terra. Não importava de que forma, de que jeito, de que forma nós viríamos sobre esta terra, mas Deus nos permitiu que nós estivéssemos aqui. Agora, Deus nos dá as livres escolhas para cada filho seu poder seguir a sua caminhada. Porém, Deus também nos ensina, deixa claro que a obediência é dele e não é de outra parte maligna. Tudo foi criado antes de nós. Por isso nós temos a livre escolha de caminhar sobre essa terra. Mas não podemos ser ignorantes, porque nós sabemos que sairemos também daqui. Nosso lugar não é daqui, não é aqui. Apenas é uma prova sobre esta luz. Aqui é no Jardim do Éden. Posso estar me exaltando? Acredito que não. Mas se nós lermos a Bíblia lá no final em Apocalipse, saberemos que voltaremos, os salvos voltarão para essa terra ou viver o milênio juntamente com Jesus. Então, eu acredito que nós viveremos o Jardim do Éden novamente, aquilo que Deus tinha lá no começo para Adão e Eva, aonde se corromperam pelo pecado, né? E o Jardim do Éden deixou de existir. Então, nós hoje estamos aqui pela graça e pela misericórdia. Vivemos agora na era da graça. Ou seja, nós estamos indo para o final. Desde que Jesus se entregou na cruz pelos nossos pecados, os dias começaram a ser contados para chegar ao final. Então nós estamos no final. E nós precisamos entender que quando Ele revela a sua glória a nós, e é para que o orgulho caia por terra. E o ser humano, ele é muito orgulhoso. Eu sempre falo disso porque quantas pessoas vou falar bem simplesmente, estragadas por causa do orgulho, que podiam viver uma vida abençoada, mais abençoada, e por vezes não querer entender e não entender o conselho. Talvez Deus tenha usado muitas pessoas para te direcionar o teu caminho e você não deu ouvidos. Então, você persistiu no teu pensamento, no teu próprio esforço físico, caminhou e teve consequências. Nós precisamos entender que Jesus é justo e virá sobre esta terra, né, para nos buscar. Somente os vencedores subirão aos céus. Os ímpios também subirão para ser julgados também. Todos nós vamos estar lá. Porém, eu quero dizer para vocês, irmãos e irmãs que aqui estão, que muitas vezes nós passamos vergonha aqui. Vocês imaginam lá nos céus. Você indo para o outro lado da desgraça, da tristeza, e não adianta chorar lá. Mas antes chore aqui, diante de Jesus. E esse sim, vai com certeza entender a tua entrega, a tua retidão para Ele. Lá, já lá é só decisão, né? Só tá repartindo as ovelhas, né? Você aqui, né? E os livros da vida se abrem e nós seremos julgados. Mas lá será publicamente, meus irmãos, não é particular, é publicamente. A Bíblia fala publicamente.
lá sim, quem irá para o lado do inferno, vamos falar bem abertamente, será a vergonha. Lá sim você vai sentir a vergonha, porque Deus te deu essa virtude, essa plenitude, de você vir sobre esta terra e você deixou escapar tudo que era mais sagrado, por causa das coisas do mundo. As coisas do mundo levam nós para o inferno. O mundo, Deus criou um mundo maravilhoso, mas a maldade, o pecado nos leva à perdição, tira a nossa melhor parte, que é viver com Deus. Deus nos criou para Ele, não foi para o inimigo. Mas é nós que muitas vezes somos atraídos pelas coisas do mundo e muitas vezes botamos Deus em segundo lugar. Botamos algo assim que material em nossas vidas lá em primeiro lugar, nossos objetivos estão em primeiro lugar, sendo que Jesus teria que estar sobre nossa vida divinamente em primeiro lugar. Nós precisamos, irmãos, nós não podemos deixar de falar, se precisar falar 1000 vezes, teremos que falar, porque um dia lá, não adianta lembrar do que o pastor fulano, o pastor Beltrano falou, e por que eu não vi? Eu tinha tudo para mim conseguir a salvação e eu deixei escapar. Então, lá será triste, lá será vergonhoso. E eu chamo a atenção dos irmãos que se voltem para Jesus, vivam uma vida para Jesus, busquem Jesus a todo tempo. A oração, se você tem um maior tempo para a oração, você verá que as coisas mudam. Enquanto tem muitos que vêm sobre esta igreja, meus irmãos, uma vez porque estão no fundo do poço, mas aí no outro fim de semana estão de novo nos vícios, estão de novo na perdição do mundo. Deus não abençoa. Me desculpe. Deus abençoa quem realmente persiste nele, ora nele, caminha com ele, santifica nele. Deus não precisa de nós, quem precisa dele é nós. Ele está nos esperando. Então, a prova da nossa fé, através da graça e da misericórdia, é por cada um de nós. Deus nos espera. Por isso nós precisamos adorar. E por isso a Bíblia diz, a palavra de Deus soprada pelo Espírito Santo diz: aquele que vem do alto está acima de todos, porque dá testemunho de que viu e ouviu. Glórias a Deus. Aleluias. Portanto, o testemunho de Jesus é verdadeiro. E é pelo poder do Espírito Santo que também podemos ver mais além das nossas aparências e apreciar as nossas realidades da nossa vida de acordo com o olhar de Deus. Tudo o que eu desejarei fazer quando contemplar a glória de Deus será adorá-lo. Sendo assim, será útil para nosso espírito. Por isso eu quero que você entenda que nós somos corpo, alma e espírito. Para Deus, alma e espírito. Alma, muitas vezes, depende de como você está, a morte pode chegar de surpresa. E depende de como está a sua alma. Ou ela pode pegar o rumo do tormento, ou ela pode pegar o rumo do descanso. Por isso que muitas vezes, meus irmãos, alguns dos nossos irmãos partem desta vida, todo mundo diz: descanse em paz, descanse em paz. Que Deus o tenha, e que descanse em paz. Esse é o desejo de todos. Mas quem é? Agora eu quero dizer para os irmãos, é muito fácil falar essa palavra, descanse em paz. Mas qual foi as suas obras?
Qual foi as obras? Nós não estamos aqui para julgar, apenas para fazer um alerta. Descanse em paz. Mas só assim é muito fácil. Mas se nós vamos olhar a caminhada do nosso irmão, deixamos para Deus julgar lá no final. Mas nem todo mundo está descansando em paz. A Bíblia diz. Nem todos estarão descansando em paz. Pode saiu dessa terra para outra dimensão. Mas lá é com Deus. Por isso, então, eu faço esse alerta para os irmãos. E falo mais uma vez, que é muito fácil nós ver os problemas acontecendo nas outras famílias, nos outros, acontecendo, chegando lá, faleceu um filho, faleceu uma mãe, é muito fácil, meus irmãos, nós assistimos o acontecendo para os outros, entendeu? Então é isso que eu quero deixar para o nosso entendimento, meus queridos irmãos, que nós precisamos estar ligados com Deus. Os dias bons, os dias ruins virão e você vai ter que passar. Pode ser pastor, pode ser o que for. Tem os dias ruins e tem os dias bons. Mas quem tem entendimento em Jesus consegue passar tranquilamente para os dias ruins. Amém? À primeira vista, o entendimento disso parece ser complicado. Mas o Espírito Santo, que Deus nos concedeu sem medidas, como diz aqui na palavra, nos ilumina para esclarecer as coisas santas. Tudo se torna mais simples quando nós paramos de raciocinar e acreditamos no que Jesus disse. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna, e aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida. Glórias a Deus. Graças a Deus. Veja bem, meus irmãos, que Jesus fala. Aqui está o Evangelho de João. Mas entenda que João, tudo foi soprado ali pelo Espírito Santo. Aqui não tem emoção do João, do profeta, do evangelista João, né? Não tem razão. Aqui é realmente soprado pela palavra de Deus, foi soprado pelo Espírito de Deus. Então, é Deus falando. A partir daí, então, nós começamos a enxergar as coisas do céu diferente e dar um valor menos relativo para as coisas da terra. Meus irmãos, o que nós vemos hoje, os nossos queridos irmãos no Senhor, porque todos nós somos filhos de Deus, independente dos nossos pecados, das nossas falhas. Mas quem está com Deus, está na presença de Deus, consegue ter enxergar mais longe os sinais, os acontecimentos ao nosso redor. Quem está com Deus é diferenciado. E ele tem entendimento. E ele tem discernimento. Porque quando aquele pecador está cegamente espiritual, cegamente, não consegue enxergar a um passo da frente. Ele pensa diferente daquele que está na presença de Deus. E o que eu quero dizer para os irmãos, que não é, muitas vezes, não é o que entra pela boca, mas é o que sai da nossa boca que contamina o nosso irmão. A Bíblia fala que muitas vezes nós somos contaminados pelos pensamentos. Aquilo que sai da boca do homem, às vezes nos faz cairmos
junto com o inimigo, naquilo que o inimigo mais deseja. A todo momento, meus irmãos, ele deseja o nosso fracasso. O inimigo, a todo momento, deseja o fracasso de cada um. A tua fraqueza, da tua fé, é ali onde que ele consegue observar. Nós precisamos entender entre o inimigo e Deus, entre Jesus, entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O inimigo, ele não tem esse poder de saber o que você está pensando, mas ele te observa. Se existe um cara que é doutor em observar, é o inimigo. Então, ele está nos assistindo ao tempo todo, conforme as tuas atitudes, é o que ele consegue fazer em sua vida. Somente Deus está dentro de nós, com o seu Espírito, que corre o DNA sobre o nosso sangue, é o DNA de Jesus. Glórias a Deus. Então, é isso que nós precisamos entender. Cuidado, meus irmãos, para não cair na perdição do inimigo, porque é desta forma que ele trabalha. Por isso, meus queridos irmãos, a partir daí nós começamos a enxergar as coisas do céu e dar as coisas da terra, então, menos valor. E a verdade, meus irmãos, que acontece sobre o nosso meio, que nós estamos intoxicados com a glória dos homens, que quando faltam elogios, então nós entendemos que ninguém nos abençoa, ou não nos recebe bem, ou parece que falta glória. Cuidado. Venha à igreja por Deus, por Jesus, e não pelo pastor. O que muitas vezes acontece nas nossas igrejas, que eu só vou ser na igreja se é um pastor tal, senão eu não vou. Meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã, você está fora da presença de Deus, porque já é pelo homem e não é por Jesus, não é pelo altar de Deus, já é pelo homem. Eu gosto daquele pastor, certo? Aquele muda, me melhora, me deixa mais cativado. Meus irmãos, não é. Veja que nós estamos aqui no altar para semear a palavra de Deus, ou gritando, ou falando normalmente. Não sei o que você quer, mas o que importa é que a palavra entre dentro de você. É isso que importa. Que nós devemos cuidar da nossa mente e do nosso coração, mas que a palavra viva lá dentro de você. É isso que importa, porque Deus está dentro de você. Quando você abre a porta, quando você tem entrega, quando você tem fé, quando você tem retidão, Deus trabalha. Agora, de outra forma, a Bíblia não nos ensina. Eu falo biblicamente. Por isso, meus irmãos, quanto mais nos aprofundarmos no conhecimento de Deus, mais nos apropriaremos também das realidades do céu e poderemos começar a viver a vida eterna. Então nós queremos estar fortificados na presença de Deus, glorificados nele. Veja bem, meus irmãos, que o tempo vai passar. Todos vão ir para o mesmo lugar. É apenas uma passagem. Quebra o seu orgulho. Quebra essas barreiras que muitas vezes está dentro de cada um de nós e que às vezes não deixa nós dar um passo a mais com Deus. Porque nós ocupamos os nossos pensamentos em muitas coisas que são materiais, que não têm valor nenhum, que não nos fortalece, que não nos eleva com Deus, e nós persistimos. Claro que nós temos que desfrutar o melhor dessa terra, mas aquilo que Deus tem para você,
Não é você que quer, não, eu tenho, eu vou conseguir, é do meu jeito. Não, meus irmãos, o que está escrito no livro da vida, o que está escrito para você, foi Deus que preparou tudo. E quando você cai fora da bênção, Deus não pode fazer nada. As consequências aparecem. Então nós temos que ter essa sensibilidade do Espírito Santo. Se tem um Espírito Santo sobre esta terra, é porque nós precisamos contar com Ele a todo tempo. Não é nós, homem. O Espírito Santo está sobre nós. E nas nossas decisões tem que ser falada para Ele. E Ele nos dará o sinal. Aí Deus vai ouvir a nossa voz, vai nos atender e vai mandar um anjo trazer uma bênção para cada um de vocês, para cada um de nós. Os anjos são apenas para servir a Deus, são obedientes a Deus. Deus tem preparado um exército de anjos para trabalhar sobre nós. Mas é Deus, é Pai e Filho que nós temos que adorar. Espírito Santo de Deus. Esta graça que está sobre nós, através da misericórdia. Por isso, meus irmãos, não vamos se alongar muito. E quando a glória de Deus vem sobre a nossa vida, nós olhamos para os nossos irmãos com os olhos e com o nosso coração cheio de bondade. Você sabe que muitas maravilhas, Deus, como eu já falei, Deus prepara para a caminhada para cada um. E se você é um cristão, é um filho de Deus, você se alegra com as bênçãos do outro irmão. Isso é ser cristão. Isso é ser filho de Deus. Não ficar triste, ressentido quando um irmão está crescendo. Pelo contrário, busque entender por que ele está naquele caminho e está crescendo aqui nos bens materiais e com Deus. Então, meu irmão, desejo o bem para o teu irmão. Fique feliz quando o teu irmão cresce, quando o teu irmão consegue dar um passo a mais. Porque veja bem que Jesus dá testemunho do que ele viu e ouviu. E você, ser humano, filho de Deus, não consegue entender o testemunho de Jesus? E é através dele que nós vamos sair daqui. E é nós que vamos precisar de Jesus Cristo para a salvação. De acordo, meus irmãos, nós queremos não se alongar muito, para que os irmãos entendam e não fiquem cansados. Quando começam a ficar cansados, já não entendem mais a palavra de Deus, porque tudo tem um limite, né, meus irmãos? Nós precisamos entender. E essa harmonia, meus irmãos, porém, só acontece a partir de uma vida com oração. Porque orar é estar junto com Deus. E também nós precisamos dialogar interiormente com o coração e com o nosso contato direto com os nossos pensamentos com Deus. Por isso, a glória de Deus pode devolver todas as posições para cada um de nós que perdemos. Ei, meu irmão, se você perdeu algo, mas se você glorificar a Deus, Deus pode com certeza te posicionar novamente. Como aconteceu em minha vida, meus irmãos. Eu passei um tempo chorando por todos os cantos que eu queria ser padre. Mas só não entendia e não vivia aquilo que era de Deus. Eu queria ser pelo status, primeiramente, mas não vivia através do Espírito Santo dentro de mim. Por isso, meus irmãos, foi fácil para mim cair sobre esta terra. E passado, como se eu tivesse numa altura aquilo que me satisfazia.
E de repente, numa outra semana, eu estava aqui em Tapejara, caminhando, indo trabalhar na empresa, debaixo de chuva, mas sem um guarda-chuva. Então é nesses momentos que nós precisamos entender o que Deus quer para nós. Talvez não era daquela forma que Deus queria que hoje, aos 45 anos, eu tivesse. Mas eu não entendia. E eu fiquei um tempo fora da palavra de Deus, revoltado com Deus. Em vez de eu ir para frente, só piorar. Então, quando eu me entreguei para Deus, entendi que Deus tinha algo e um propósito, que Deus tem um propósito, Deus tem uma vitória para cada um, não importa a idade, só termina aqui na terra quando nós partimos para outra vida. Mas enquanto você está sobre esta terra, Deus tem propósito, Deus tem vitória, Deus quer fazer algo maravilhoso em sua vida. Às vezes nós não queremos abrir. O que eu falei antes, deixa Deus trabalhar dentro de vocês, dentro de cada um de nós. E você verá que Deus vai mudar a sua vida. Você verá que Deus vai fazer as suas promessas, os seus milagres. Deus vai mudar a sua caminhada. A paz reinará sobre você, sobre a tua família. É bênção. A família é bênção. É bênção de Deus. Meus irmãos, agora eu quero fazer para você que está aqui nesta manhã, como você encara a realidade do céu. O que você pensa sobre o céu? É o nosso objetivo estar no céu. Você consegue perceber quando o céu se abre em sua vida? Você consegue entender? Você consegue perceber quando o céu está sobre sua vida? Como você tem vivido mais para o corpo, para a vaidade, ou para o espírito que está dentro de você? O que predomina em você? O céu ou a terra? Agora eu quero dizer para os irmãos, pense um pouco sobre isso e peça para o Espírito Santo que revele para você os seus mistérios. E eu quero dizer para vocês o seguinte, que o Calvário, o caminho do Calvário é doloroso. O caminho do Calvário é doloroso. No entanto, a recompensa é o amor do Pai e a glória eterna em Jesus Cristo. Então é desta forma, meus irmãos. Nós, para concluir, eu desejo para cada um de vocês bênçãos de Deus e que Deus possa derramar sobre sua vida, que Deus possa fazer o sobrenatural na sua vida do Espírito Santo que está sobre nós. Enquanto Ele está aqui, você entrega a sua vida para Ele, porque é Ele que pode mudar a sua vida, os seus caminhos, que pode estar dentro de você trabalhando, que pode trazer a força espiritual, que você possa se encher do Espírito Santo de Deus, que você possa chegar em casa, no seu lar, que é onde você mais passa seu tempo, entrar no seu quarto, entregar sua vida para Ele, conversar com Jesus, porque Ele nos ouve e Ele nos dá sinais. Por isso, meu irmão, nós queremos que você venha à frente para nós podermos ungir com óleo santo nesta manhã. E também nós queremos abençoar a sua vida, em nome de Jesus, para que você, nesse momento, possa estar glorificado em Deus, Pai Todo-Poderoso. Por isso, compartilhe a
as coisas que Deus permite que você compartilhe ali fora. Testemunhe sobre Deus, testemunhe aquilo que Deus fez de maravilhoso em sua vida. Assim você vai estar fazendo a obra. Agora, se você não falar nada sobre Deus ali fora, pode ter certeza que no livro da vida está registrado. Aí, quando você está de frente para Deus, chorando muitas vezes, quem sabe, e Deus vai dizer para você: eu não sei o que você fez por mim ali fora. Não fez nada lá na terra só para mim. Obra nenhuma você fez. Então não adianta